nosso amigo aqui, Carlos Vinícius Marins. Nós somos dois dos três velhos nerds. Estamos aqui hoje para falar da grande perda no meio pop, né, do cineasta Richard Donner, autor de obras ímpares, como Superman, o filme, né, que reverbera até hoje no modo de se fazer filmes de super-heróis, os Goonies, Maverick, a quadrilogia Máquina Mortífera. Inclusive, ele é um dos poucos cineastas que tem, digamos, o recorde de dirigir todos os filmes de uma quadrilogia. No caso, assim, rivalizando com Wes Craven, na série Pânico, e Steven Spielberg, na série Indiana Jones. Entendeu? Quer começar, Vinícius? Sim, o Richard Donner, ele era um cineasta fantástico mesmo. Boa parte dos trabalhos que ele fez, como você falou, reverberam até hoje, que serviram como moldes para muito do que se fizeram depois. Você falou, por exemplo, sobre o caso do filme do Superman. O Superman, ele já tinha feito um outro filme antes, que foi com um sucesso bem relativo, que foi A Profecia, que acabou sendo um dos grandes filmes da década de 70 sobre terror, né? Ele veio na onda do Exorcista e acabou fazendo também grande sucesso. Mas o que ele elaborou para o filme do Superman é uma coisa que é muito importante para tudo que a gente está vendo até aí nos filmes que são feitos hoje de super-heróis. Por quê? Eu acho que principalmente por causa de uma coisa. Antes do Richard Donner, todo mundo que fazia alguma coisa dentro da temática do super-herói tinha sempre uma tendência mais a fazer algo com um pé no humor, a de não levar muito a sério as coisas, a maneira como você fazia os filmes, os roteiros e o próprio personagem em si. Muito disso também é culpa do seriado do Batman, mas não só. Mas você vê muito isso. E ele batia pé firme, dizendo que não podia ser desse jeito. Era necessário você fazer com que você transmitisse a força do personagem como um ser mitológico, alguém que seria como muita gente considera que são os novos deuses do século XX, da nova mitologia, digamos assim. E é justamente por causa dessa briga que ele acabou de tentar fazer isso até o final, que ele acabou sendo tirado, né, da franquia depois, né? Porque não era isso que os produtores queriam. Ele já tinha feito o primeiro filme, quer dizer, já estava quase tudo pronto. Bom, complementando, durante a fase dos reshots, no caso, ele foi despedido, Richard Donner foi despedido pelos produtores Alexander e Leah Salkind e foi substituído por Richard Lester, que depois tocou adiante a continuação, Superman 2, a aventura continua. Curiosamente, ele estava fazendo junto com o segundo filme, ou seja, quando eles foram lançar o Superman 1, uma boa parte do que seria o segundo filme já tinha sido rodado. O Richard Lester era diretor de segunda unidade. Então, quando estava naquela fase de finalização do filme, inclusive, no caso, é montada pelo Stuart Byrne, que depois, anos depois se tornaria diretor. Então, no caso, aí ele foi despedido pelos Salkins. E então o Richard Lester estava fazendo assim, a segunda unidade, ele assumiu para finalizar, mas aquela coisa, ele basicamente manteve o que já tinha sido definido pelo Donner. Entendeu? E aí, aproveitando as cenas que já tinham sido filmadas para a continuação, ele seguiu adiante. Tanto é que você vê que o 2, ele tem muito ainda do 1. Ele só começa a ficar realmente diferente no terceiro, que aí quando eles entram na comédia rasgada. E como eu até falo, que o Superman 3, no caso, não é um filme de Superman, é um filme digamos, do Jerry Lewis com participação especial do Superman. Né? O terceiro filme é um filme polêmico mesmo. Agora, engraçado, a história que eu conheci era um pouco diferente. Na realidade, o Richard Donner, quando ele entrou, ele chegou a mudar muita coisa do filme. Porque o problema que tinha é o seguinte... Também. Ele teve que mudar muita coisa. Primeiro porque, para ele poder aparecer como diretor, para ele ser considerado o diretor do filme, era necessário que ele tivesse gravado uma quantidade maior de cenas do que apenas complementar aquilo que tinha sido feito pelo Richard Donner. Então ele acabou refazendo várias coisas do filme. Ele tenta gravar de novo até as mesmas coisas, mas com uma ótica um pouco diferente, para poder ele entrar como diretor. Isso até teve alguns problemas. O Gene Hackman não quis gravar de volta, ele se recusou, porque ele estava do lado do Richard Donner, achava que não tinha retirado. Então todas as cenas que o Lex Luthor fez ainda são as que foram gravadas pelo Richard Donner. Agora, a força do Donner era tão forte
que você vê, na época que tiveram o lançamento da remasterização do primeiro filme, começou o burburinho do pessoal lançar a versão do diretor, a versão do Donner do que seria o segundo filme. E acabou saindo muito por causa da pressão do público, né? O público quis, e muita gente diz que a versão dele acaba sendo melhor do que aquela que tinha ido para o cinema feito por Richard Lester. Isso até, inclusive, lembra algo recente, né? No caso do Zack Snyder com a Liga da Justiça, né? Exatamente. Que, inclusive, o Zack Snyder ele filmou muita coisa escondido do que a Warner queria. Tanto é que quando ele foi despedido, a maior parte do que tinha sido feito, ele tinha guardado lá debaixo do braço, levou para casa e guardou lá. E só conseguiu, no caso, anos depois, né, os 70 milhões de dólares para fazer a finalização dos efeitos especiais e fazer a Liga da Justiça do Zack Snyder. Exatamente, a versão do diretor. E também tinha uma história bem curiosa, e para você ter uma ideia como é que era a ideia que o Stalkin tinha, que era de fazer uma coisa marcante, bem calcada no Batman, chegou-se a ter uma cena, uma participação especial do Telly Savalas, que foi obviamente cortada, em que o Superman iria atrás dele, achando que era o Lex Luthor, e na verdade era o Kojak, que era o personagem policial que o Telly Savalas fazia na época. Nossa, que horrível. Imagina se tivesse sido mantido isso. Ainda bem que isso não aconteceu. Mas foi bom você ter falado do Kojak, porque o pessoal conhece muito o trabalho do Richard Donner, que ele fez para o cinema, principalmente nos anos 70. Ele chegou a fazer alguns filmes também nos anos 60. Mas nos anos 60, a grande força dele era como diretor de seriados de televisão. Ele, inclusive, dirigiu episódios do Kojak. Ele dirigiu episódios de diversas séries. Eu até listei algumas coisas aqui. O que foi? Fala. Eu até, inclusive, listei algumas coisas aqui. Ele dirigiu 3 episódios do Kojak, um episódio do seriado Combate com Vic Morrow, 4 episódios do Agente da Uncle, um episódio daquele seriado dos astronautas, lembra? Lembro disso. Dos 2 astronautas voltam no tempo, na Idade da Pedra. Os astronautas tinham vindo do outro lado do morro. Ele dirigiu 4 do Agente da Uncle, digamos assim, 3 episódios de James West, 2 do Fugitivo, 3 de Perry Mason, 3 da Ilha dos Birutas, e 3 de Glenn Ford Alley e 4 de Banana Split. Até Banana Split ele dirigiu. Você vê, é um cara bem versátil, né? Sim. E é dele o episódio mais famoso do seriado Além da Imaginação, né? Que foi justamente o único que foi adaptado para a versão do cinema, quando o Spielberg lançou o filme. E era com o William Shatner. Exato. No seriado, né? Era com o William Shatner. Que aqui o filme se chamou No Limite da Realidade, né? Não colocaram o nome da série no filme aqui no Brasil. Para você ver como ele é muito bom. Ele era ótimo mesmo. Excelente. Além dos filmes do Superman, como você mesmo falou, ele também é responsável pela tetralogia da Máquina Mortífera, né? Exatamente. Que é um clássico do gênero. Ele, de certa forma, ele renovou o conceito dos filmes de policiais quando ele fez Máquina Mortífera. Ali, curiosamente, ao contrário do que ele viu no Superman, ele colocou uma coisa que normalmente você não tinha, né? Que era o humor. Enquanto ele quis gerar isso do Superman, ele acrescentou isso nos filmes da Máquina Mortífera. E tem uma coisa interessante que numa entrevista, quando se comemorou acho que 25 ou 30 anos do primeiro Máquina Mortífera, ele a público mesmo no evento, ele admitiu, cara, que no caso, que muito do sucesso se devia à diretora de escalação de elenco, a Marion Dougherty. Ela leu a sinopse do roteiro, ela chegou a concluir, percebeu que o ator perfeito para fazer o Roger Murtag, que era descrito como caucasiano, era o Danny Glover. E ele mesmo falou assim, tipo assim, que digamos, que se não fosse a Mary Dougherty, ele teria escalado seguido assim, a risca o roteiro, pegado um branco caucasiano turrão para fazer o Roger Murtag, não iria ter a mesma química que ele teve com o Mel Gibson. Concordo com você. Que é, inclusive, essa é a grande... É o ponto forte dos filmes. Não, isso é interessante, você acrescentar que o grande trabalho do diretor de elenco é perceber o ator certo para fazer o tipo, independente até ou do sexo ou do tipo racial. Sim, tem razão.
Eu acho que esse é um bom exemplo É, mesmo. Isso, de certa forma, acabou refletindo bem no filme, né? Inclusive o lado racial também, eu achei isso exatamente. bem interessante. É. Não, inclusive, foi um dos primeiros, inclusive, a mostrar uma integração melhor assim, entre tipos diferentes, né, racialmente. E sem, digamos, como sendo é um branco e um negro, é apenas dois caras. Sem contar que também você tinha o fato de que, de certa forma, os dois eles eram realmente protagonistas. Normalmente, quando você vê esse tipo de coisa, você tem o branco, em geral, sobressair ao negro. É como se o negro fosse o parceiro do branco. Exatamente. O branco era o principal. É, Isso não é uma coisa que fica assim na série. Apesar de você ter boa parte do trabalho da Graça ser justamente em cima da briga dos dois e da maneira como uhum, um acaba caindo no golpe do outro, mesmo assim, é uma é. dupla. Não é um que é mais Eu importante do que diria, o outro. nesse aspecto, inclusive, eu diria que Máquina Mortífera, digamos assim, foi por causa de Máquina Mortífera que surgiu o Bad Boys, né? Que De a certa dinâmica forma, dos dois, sim. né, muito parecida. Não só, né? Vários filmes do gênero acabaram seguindo depois dessa mesma risca, né? Porque foi muito sucesso. Fez muito sucesso É, essa fórmula que ele estabeleceu. uhum, pois Uma é. coisa que é interessante, que quase ninguém lembra sobre isso também, dos primeiros filmes que ele fez, antes de ele ter feito A Profecia, ele tinha feito 2 filmes também para o cinema. Um que quase ninguém, nenhum dos dois quase ninguém lembra, para dizer a verdade. O primeiro e o fato curioso que tem entre os dois é que um dos os entre eles está no personagem principal o Charles Bronson, que ele acabou sendo muito É mais conhecido fazendo. o avião foguete X-15, né? Exatamente, esse foi o primeiro, que parece uma mistura de Top Gun com os eleitos. É. Só que feito em Tem até 61. o papelzinho também tem o James Stewart, inclusive. Sim, o James Stewart é o narrador do filme. Ele não aparece, ele narra a Ah, história. Ele fica narrando o que está uhum. acontecendo. O filme foi feito meio como para fazer propaganda em cima do trabalho da NASA, né? Porque, justamente por Claro, causa da corrida exatamente. espacial, para você preparar, e foi em 61, foi alguns anos antes do homem ir à Lua, então era para você mostrar o trabalho da NASA. Por isso que era em É cima claro. do lance do avião X-15. E o outro Uhum. filme que ele fez também foi protagonizado por Charles Bronson, que é um filme que é completamente atípico dentro da carreira do Bronson, que é Lola, que é um tipo de filme que provavelmente a gente não teria hoje. Que ele faz o Charles Bronson, ele faz um escritor de livros pornográficos na Inglaterra, Hum. de 30 e poucos anos, que se É. apaixona por uma colegial de 16 anos. Os dois Lolita, acabam né? tendo uma relação. Pois é. Só que a diferença é que eles realmente acabam se relacionando. E eles até, Uhum. inclusive, casam na Escócia e depois voltam para os Estados Unidos, mesmo ela tendo só 16 anos. E aí começam os problemas, mostra justamente as diferenças de geração. Né? O que um queria fazer, nada tinha a ver com o outro. Enquanto um tinha uma cabeça que era mais adulta, a outra era uma adolescente. E acabou que realmente Exatamente. o relacionamento não deu certo. Não é o tipo de filme que você Uhum. imagina o Charles Bronson fazendo. Um filme cabeça, quase, falando sobre a liberdade sexual dos anos 60. É muito surreal. E, e também um dos primeiros filmes dele também foi uma comédia com o Sammy Davis Jr. e o Peter Lawford. O nome Sim, sim. É uma dupla em ponto de bala, que ficou o nome no Brasil. exatamente. Salt and Pepper. É o nome do. Fizeram joguinho de palavra, né? Um era o salt e o outro era o pepper. Um sal, o outro é pimenta. E os dois eram Exatamente. membros do Hatchback do Frank Sinatra, né? Aquele grupo de atores, cantores, Exatamente, exatamente. entertainers. Uhum. Pois é. O filme, inclusive, teve uma continuação depois, que foi dirigido por Jerry Lewis, Uhum. em Eu me 1970. lembro que esse primeiro filme, eu me lembro que eu vi uma vez, por acaso, assim, quando eu era moleque, na antiga TV Excelsior. Alô? Também era. Alô? Continue, você disse que tinha visto o filme. Aonde? Na antiga Alô, TV você disse que viu o Excelsior, era filme? muito tempo atrás. A TV Excelsior, antigo Nossa, Canal muito tempo 13. atrás mesmo. Muito tempo Exatamente, tipo atrás assim, mesmo. tipo assim, é bem no iníciozinho, acho que foi em 70, 71, eu ainda era jovem, inocente, sabe?
Sei. É um velho nerd, na época ele ainda era jovem, né? Inclusive foi na mesma sessão que umas 2 ou 3 semanas antes eu tinha visto Mil Séculos Antes de Cristo, do Ray Harryhausen, né? Nossa, esse marcou a minha infância, eu lembro desse filme. Pô, claro, Dinossauro de Ray Harryhausen com Raquel Welch, cara, como não marcar, né? Como não marcar? Outra obra do Donner, Feitiço de Áquila. O que você acha do filme? Clássico. Eu acho um clássico. Você? Não, é um clássico. A única coisa que envelheceu de fato no filme foi a música, a trilha sonora, só. Cara, a música eu achava ruim desde aquela época. Não foi uma coisa que envelheceu, não. Eu achei ruim desde aquela época. Nunca combinou. Eu achei que aquele tipo de música, que era uma coisa de mistura de rock progressivo com pop eletrônico, aqueles tecladinhos. Aí você tinha uma orquestra sinfônica com aquele tecladinho, aquela guitarra. Nunca combinou. Nunca combinou. Mas sabe qual foi o problema? O problema é que o Donner, na época que ele estava buscando as locações para fazer o filme na Itália, ele estava escutando muito Alan Parsons. Então ele achava que tinha a ver. Caraca. Mas a música não é do Alan Parsons, ele só produziu. Não foi ele que fez. Se fosse o Alan Parsons, talvez fosse melhor. Mas aquela música nunca. Eu achei era o grande problema do filme para mim. Mas fora isso, eu acho que é um dos filmes que melhor retrata a mitologia da Idade Média. Não, exatamente. É fantástico. Aquela fotografia e aquela coisa. Como não se apaixonar pela Michelle Pfeiffer, né? Exatamente. Isabô. Os dois, aquela polaridade dos dois, que era dia e noite. Tipo assim, o Tig Houghton estava no auge dele, né, cara? Naquele momento, aquele filme foi o ponto de inflexão da carreira dele, que ele poderia ter virado assim um grande astro, mas não virou. E ele quase não fez o filme. Ele não era a primeira opção. Ele não era a primeira opção para fazer o filme. Dificilmente os atores que fazem um filme são a primeira opção. Exatamente. Então, é muito raro. Ele estava perfeito mesmo. Assim como o Matthew Broderick. O Matthew Broderick no auge do estilo dele, do Cortina ele tinha, inclusive, eu acho que eles são quase que direto dos Jogos de Guerra, né, cara? Sim. E acho que um pouco depois ele faria o Ferris Bueller, né? Exatamente. Que acabou virando a marca dele, né? Muito engraçado. É muito bom. O filme é fantástico. E é muito interessante o nome que deram para o Brasil também, né? Que eu acho que se encaixa até melhor do que o original, o Feitiço de Áquila. Porque, para mim, Lady Rock, o problema é que só mostra só um dos lados. Você mostra a mulher que vira águia. Você não mostra o homem que vira lobo, que também é tão importante quanto. Exatamente. Uhum. E digamos, a parte ativa da história, né? Sim, é verdade. É verdade. Entendeu? Excelente o filme. As locações na Itália, o filme é perfeito. A maneira exatamente. Como a fotografia, a textura da fotografia, pô, é uma coisa espetacular. E, inclusive, tem um pequeno papel do Alfred Molina, que depois faria o Dr. Octopus, no Homem-Aranha. Sim. Alfred Molina fez uma série de pequenos papéis naquela época, antes de ele realmente estrelar. Né? Lembra dele no Caçador de Arca Perdida? Pois é, exatamente. Foi o que eu lembrei também. Outra coisa que eu acho interessante nesse filme é o duelo que você tem de espadas. Ali você vê mesmo como deve ter sido os duelos daquela época. Porque as pessoas tendem a fazer duelo de espada na Idade Média como se fosse florete de espadachim. Mas não é, aquelas espadas são pesadas. Não, você tem que levantar com as duas mãos. Você tem que ter massa muscular, realmente. Exatamente. Isso não era uma coisa fácil. E ele mostrou isso muito bem nesse filme. Exatamente. E quando a gente lembra, por exemplo, de Excalibur, né, com aquelas armadurazinhas feitas de alumínio, né? É brilhante, né? Brilhante até demais. Mas eu gosto de Excalibur. Exatamente. que às vezes até refletiam as câmeras e os holofotes. Exatamente. Enquanto que nesse filme do Feitiço de Áquila, você vê uma Idade Média até mais suja, né? Uma coisa que tem mais a ver com a época mesmo. De como foi aquele período que você não se privava muito com esse negócio de limpeza. As pessoas conviviam com a sujeira como se fosse uma coisa do dia a dia delas. Não tinha esse negócio, preocupação com transmissão de doenças ou algo do gênero. Por isso que a peste negra, inclusive, espalhou, né? Diga-se de passagem. Além de queimarem os pobres gatinhos na fogueira, né? Pois é. Gatos, mulheres. Era um problema, foi um período complicado. E os Goonies? Não podemos deixar de falar dos Goonies. Como não falar, né? Aquela molecada, né? Aquela molecada que morava perto das docas Goon.
Exatamente. Aquilo Que era com aquele garotinho obcecado pelo Willy Caolho. Aquele garotinho parecia saído de um livro do Stephen King, né? Ele tinha, ele tinha uma as coisa. crianças lembram muito isso. Se você for pensar bem, né, você vê isso em It, por exemplo, é uma situação parecida também. Um grupo de crianças que também se Exatamente. metem numa encrenca, né? Ou você vê Enquanto Comigo, que Exatamente. também... Isso tem a ver com o Stephen King, você tem toda a razão. É, Agora, é uma obra do Stephen King, né? sim. Agora, os Goonies, você nota uma coisa curiosa, que de certa forma ele definiu isso, né? Esse conceito dos filmes em que as crianças são protagonistas num jogo de aventuras. Claro que existia antes, a Disney era cansou de fazer filmes assim, mas a maneira como o Richard Donner fez estabeleceu uma espécie de novo patamar, que é tão importante que você nota, por exemplo, que é Stranger Things, senão de certa forma também você tentar buscar esse mesmo tipo de fórmula. E é uma coisa mais Exatamente. recente, né? Claro que é calcada se É, passando naquela época. Mas é para mostrar como isso é uma coisa que marcou, que ficou mesmo. exatamente, porque os Goonies foi a bem-sucedida porque mistura da narrativa do Donner com o espírito do Steven Spielberg, né? Que é o Sim, produtor do filme. e não à toa que é o produtor do filme. Ali você nota a mão do Spielberg também, como em algumas outras obras que o Richard Donner também fez. Eu acho que tem muito a ver, eu concordo com você. E Todos eles se Maverick. encaixam. Maverick, você tocou no ponto curioso. Acho que foram, sei lá, 8, 9 filmes. Quantos filmes foi que o Richard Donner fez com o Mel Gibson? Eles realmente viraram uma dupla de Porque o sucesso, Mel né? Gibson era sempre, como era amigão dele, ele sempre que tinha algum projeto que ele queria fazer, ele tentava encaixar o Mel Gibson. Porque, inclusive, ele estava envolvido com a execução de James West. Antes dele pular fora, ele estava querendo escalar o Mel Gibson do papel. Puxa, o Mel Gibson seria ele, o James West, e acho que o Artemis Gordon ia ser o. Caramba. George Clooney. Pô, eu tinha copiado aqui em algum lugar, peraí, deixa eu ver se eu encontro. Acho que é o George Clooney. É isso aí, exatamente, exatamente. O George Clooney. Tivesse Aí mudou. sim, poxa, teria sido um filme muito mais interessante. Exatamente. Até pela Porque ótica também, né? porque, inclusive, os dois atores tinham uma química bem legal. Algo equivalente, por exemplo, ao Roger Moore e Tony Curtis em The Persuaders, né? Concordo com você. Ou o Robert Downey Jr. e o Jude Law em Sherlock Holmes. Ou o Mel Gibson e o Danny Glover na Máquina Mortífera. E o Danny Glover. Exatamente. O mesmo tipo de química. Eu acho que ele ficaria muito bem. E você vê, de certa forma, Maverick foi uma resposta a isso, né? Já que não deixaram ele fazer James West, ele pegou um outro seriado de Velho Oeste daquela época e fez Maverick. E ficou excelente. Não, e ele conseguiu dar uma virada muito boa, né? Aquela coisa que o James Garner, que foi o Maverick do original, ele aparece como sendo o pai do Maverick. Depois, no finalzinho, tem aquela virada e a gente descobre que ele era realmente o Maverick original. Ele, na verdade, o outro era filho dele, não ele era o pai do Maverick. Exatamente, passando para a geração seguinte. Não, e a Jodie Foster é maravilhosa. Sim, a Jodie Foster é uma grande amiga do Mel Gibson, também ajuda isso bastante, né? Os dois se conheciam muito bem. Isso ajudou bastante na química do filme, né? É excelente. Outro filme que eles fizeram juntos foi Teoria da Conspiração, né? Vindo naquela febre do Arquivo X que teve nos anos 90. E também é um bom filme, um filme que também fez bastante sucesso. Com um vilão feito pelo Patrick Stewart, Dr. Noah. Nome mesmo de vilão de James Bond, isso, né? Não, exatamente. E, no caso, assim, consagrando aquela tradição de Hollywood. Sempre que você tem um herói americano, você tem que pegar um bom ator europeu para fazer o vilão, né? Pois é, exatamente. A velha dicotomia, a luta entre o velho e o novo mundo. Nossa, isso é velho mesmo. Não, exatamente, velho mesmo. Isso parece aquelas coisas mesmo do país que era a colônia e que se tornou independente. Então os vilões acabam sendo aqueles que eram justamente os que faziam parte da corte, né? Os colonizadores. Acaba sendo um certo reflexo. Agora,
tem um lado do Richard Donner, que foi o mais recente, que quase só as pessoas que acompanharam que sabiam disso. Ele escreveu quadrinhos também, né? Agora, nesse ele século... roteirizou uma fase do Superman, inclusive, não? Foi. Na realidade, foi o seguinte, o Jeff Jones, que é hoje um autor muito conhecido de quadrinhos da DC Comics, tinha trabalhado antes como assistente do Richard Donner, antes dele começar a enveredar para os quadrinhos. E quando ele foi trabalhar na DC e foi incumbido de fazer a história de Superman, ele lembrou do amigo dele, do Richard Donner, que se tem alguém que tem uma relação muito próxima com o Superman que ele conhece, era o Richard Donner, né? O cara que fez o filme que até hoje é o filme definitivo ainda sobre o personagem, em 78. É muito interessante porque quando eles fizeram um arco juntos, chamado O Último Filho, é uma história que foi muito calcada em cima do que o Richard Donner tinha feito nos filmes de Superman. Logo depois que aconteceu Crise, não era a primeira vez, mas ele estabeleceu, para depois de Crise, como seriam justamente o General Zod e os seus parceiros, que era a Ursa e o Non, que não apareciam antes de Crise. E ali eles apareceram pela primeira vez, enquanto um trio fugindo da Zona Fantasma. Foi uma referência clara e direta ao trabalho que ele tinha feito quando estava fazendo os filmes. Pois é. E acabou sendo um arco bem interessante e marcante. Inclusive, você vê o quanto o John Byrne, no caso, ele perdeu do filme do Richard Donner quando ele fez o Homem de Aço, né? Sim, a formulação de Crise realmente tem muito a ver, concordo. Até pela redução dos poderes do personagem, inclusive. Eu acho que isso tem muito a ver. O Superman que aparecia nos filmes do Richard Donner, ele era bem mais fraco do que o Superman que tinha nos quadrinhos na época dos anos 70. Nos anos 70, o Super-Homem ele era capaz de mover planetas, né? Planetas, exatamente, mais de um ao mesmo tempo. Ele fazia isso. O Superman do Donner não era capaz de fazer esse tipo de coisa. Claro que ele podia viajar no tempo, né? Isso ele podia fazer. Mas ele não era tão forte. E a redução dos poderes que o John Byrne fez estabeleceu isso muito bem. Uma outra coisa que ele fez nesse arco, o Donner fez nesse arco com o Jeff Jones, ele mostrou como era interessante e importante essa relação do Superman com o filho. Porque nesse arco ele adota um garoto kryptoniano, né? Que se chamou Christopher Kent, inclusive. E, de certa forma, isso reflete até hoje, né? Na atual fase dos quadrinhos de Superman, ele tem um filho. Não é esse, é outro garoto, é um filho natural que ele teve com a Lois Lane, mas é um reflexo justamente disso, da relação que ele tem com o filho. É uma coisa que se manteve, de certa forma. Certo. Até porque atualmente o Superman perdeu muito dessa coisa que originalmente ele tinha, que era da figura paterna, né? Sim. Tanto é que você vê que na época do seriado do George Reeves, qual era o arquétipo que o Superman tinha? O Superman, de certa forma, era como se fosse aquele paizão. Exatamente. Exatamente. Aí, a partir do Christopher Reeve, o Superman passou a ter mais aquele conceito meio de anjo da guarda, digamos. Ele passou a ser o namorado gato da tua irmã mais velha, mas não mais o teu paizão. Sim, é verdade. E agora acabou retomando isso, né? Ele agora é o Super-Homem, é um homem casado, é um homem que tem filhos, e retornou de tal forma que isso está refletindo até agora no novo seriado, né, que estão fazendo. O Superman não, exatamente. Exatamente. É ele com 2 filhos morando com a Lois. É um pai de família. Literalmente não é um pai de família. Ele virou um paizão mesmo. Esse é um reflexo de como é o Super-Homem hoje. Mais uma contribuição do Donner. E tanto é que a atriz que faz a Lois Lane, ela remete muito à composição da Margot Kidder, do filme do Richard Donner. Até mesmo fisionômica e fisicamente, ela lembra muito. Nossa. Entendeu? Porque ele tem aquele tipo da Lois Lane com aquela mulher meio petulante, sabe? Assim, que vai mesmo em cima das coisas. Aquela repórter enxerida, né? Exatamente. E uma coisa também interessante que quando o Donner, no caso assim, foi, no caso assim, estava assim, digamos assim, ele também tinha uma coisa que ele ficou muito pé também, é que o Superman tinha que ser feito por um ator desconhecido,
Porque na época, Robert Redford, Paul Newman, um monte de medalhões de Hollywood estavam querendo fazer o personagem, mas ele ficou preso naquela coisa. Eu preciso de um ator que você olhe ele e você veja o personagem, não o ator que está fazendo. Então, a ideia realmente era pegar um cara que fosse desconhecido, mas que fosse um bom ator. E tanto é que quando o Christopher Reeve assim, fez o teste, foi até uma história engraçada. Quando ele soube da seleção de elenco, quando ele foi fazer a seleção, parece que o acesso assim, para os caras que estavam quando não estava vindo assim, a seleção, estava bloqueado. Assim, ele com medo de perder a seleção, ele deu um jeito lá que assim, o Richardson até fala que até hoje ele lembra. Ele estava conversando com as pessoas, de repente apareceu o Christopher Reeve no meio da janela, pendurado assim na sacada, e falou assim: "Pô, ainda estão fazendo a seleção do Superman?" Aí, tipo assim, ele olhou assim: "Pô, esse cara tem que entrar aí, cara." Aí ele, inclusive, improvisou com uma camisa de loja de fantasia mesmo, o Superman, ele fazer um teste, pegou um pouco de graxa preta, pintou o cabelo dele, e aí fizeram um take lá para fazer um teste. Aí fizeram assim: esse cara. Mas na época ele era meio magrinho. Tanto é que antes do Superman, ele tinha feito um papel pequeno em SOS Submarino Nuclear, com o Charlton Heston e o David Carradine. Uhum. Ele era um cara assim, né? Ele era um cara assim em forma, mas ele era magrinho. Então, quando ele foi confirmado fazer o Superman, aí no caso o Richard Donner levou ele para conhecer um cara que tinha também tentado fazer o papel, mas não conseguiu. Mas em compensação tinha o físico esplêndido, que era o Dave Prowse, que era o cara que vestia a roupa do Darth Vader. Sim. E aí ele falou para ele: "Olha, eu tenho um ator, o nome dele é Christopher Reeve, vai fazer o papel do Superman, mas eu quero que você prepare ele para ele ter um físico igual ao seu." Entendi. Bom, né? Você tocou num ponto interessante, que acabou virando a tônica do papel. Se você notar, todos os que fizeram o Superman depois dele eram praticamente desconhecidos antes de fazer o papel. Eles foram escolhidos justamente porque, como eles não eram conhecidos, o papel acabaria sendo mais importante do que o ator. Foi o caso do Brandon Routh e o caso agora do Henry Cavill. E, pessoal, digamos assim, o Brandon Routh, ele teve uma coisa muito infeliz, que eu gostava bastante do Superman dele, né? Do problema é que ele foi orientado a tentar emular o Christopher Reeve, então ele ficou muito engessado. Mas ele, inclusive, conseguiu dar umas características próprias ao Superman dele, daquilo que a gente fala. Sim. Amigo, eu acho que está na hora da gente terminar. Já falamos bastante sobre quem foi Richard Donner, apresentamos alguns de seus grandes filmes, algumas de suas grandes contribuições para o cinema e para a TV. Eu me despeço por aqui. Espero que a gente possa se encontrar de novo, falando sobre mais algum outro tema que tenha a ver com o nosso mundo nerd. Exatamente. Podemos até discutir alguma coisa. Tá? Então, mas é isso. Várias coisas. Então, é isso aí. Então, até logo. Paz e vida longa, que a força esteja com você e que as asas da liberdade não percam uma pena assim. Tchau, pessoal. Até a próxima.